boa tarde, amigos. Nós estamos formando neste momento, mais uma vez, a Rede Coep de mobilização aqui na Rádio Com. É muito prazer estar aqui novamente com vocês. A nossa equipe faz parte desse projeto há um ano, né, que nós estamos aqui nessa parceria com muito orgulho, né, de fazer parte dessa parceria importante para o nosso trabalho, sempre trazendo os assuntos de responsabilidade social aqui no nosso município. Meu nome é Rui Madruga e nós vamos aí passando a palavra para os nossos participantes de hoje, agradecendo primeiro ao Gil, que nos proporciona para que a gente chegue até as suas casas aí, aos seus computadores, porque nós estamos ligados na internet também, né, na Rádio Com. Nós temos o telefone que é o 3222-1571 e você pode participar e nos ajudar a construir este espaço de hoje, que nós vamos falar de um assunto muito importante para todos nós e vital para a nossa sobrevivência como ser humano, que é a água. Primeiro, então, vamos dando boa tarde, Diná Bandeira, secretária executiva do COEP. Tudo bom, Diná? Boa tarde, Rui. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde aos nossos colegas aqui, o Gil, o nosso entrevistado, o Vinícius e o Pedro, né, nosso estagiário, colaborador importantíssimo. E boa tarde a você aí, ouvinte. Lisandro, que acabou de me ligar, dizendo que querendo saber como é que eu participo. Então, está ligado aí na 104.5. Fique aí até o finalzinho. A gente tem um show muito legal. Vamos lá, vamos realmente hoje abordar um tema que tem tudo a ver com o dia de hoje. Hoje é uma quinta-feira santa para os católicos e véspera de feriadão de Páscoa. Páscoa, renovação, vida. E vida sem a água, né, praticamente não existe. Então essa abordagem hoje do nosso programa, acho que vai ficar bem interessante aí com a participação do Vinícius. Obrigada, Vinícius, pela tua presença. Com certeza. Pedro Neves, tudo bem, Pedro? Boa tarde, Rui. Boa tarde, meu amigo. Muito bem, boa tarde aos ouvintes. Lembrando que podem ouvir a rádio pela internet, pelo radiocom.org.br. Podem também acessar as informações do COEP pela nossa página no Facebook, COEP Pelotas. E boa tarde para o Vinícius. Uhum. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? É um prazer, boa tarde para os ouvintes, um prazer estar participando aqui junto à Rádio Com e dizer para vocês, eu acho que assim, o convite é muito importante para que nós, na realidade, nós vamos abordar um assunto que tem extrema importância na vida de cada um. Um assunto que hoje é essencial para nós, é muito debatido, mas um assunto que há anos atrás a gente não ouvia assim, se falar tanto nele. E isso hoje nos gratifica muito, a questão da gente debater um assunto que é de vital importância para a sobrevivência do ser humano. O Vinícius, que é chefe do departamento de água aqui do nosso município, a nossa água, né, que é um depoimento meu, eu acho que é uma das melhores qualidades no Brasil. É só a gente dar uma viajada por outros municípios, comparar, né, a qualidade da água que nós temos aqui. Eu já tive a oportunidade, inclusive, de conhecer a estação de tratamento, que é um lugar muito legal para se conhecer, né? Não sei como é que está a questão de visitação, mas tem uma dica para os professores, né, na questão de educação, para ter uma ideia do custo, né, de que isso traz, para que nós pagamos esse tratamento, né? É uma coisa muito dispendiosa. E é por isso que nós estamos trazendo o Vinícius, para ele, primeiro, eu acho que poderia falar, né, Vinícius, sobre como é que se dá esse tratamento, né? De onde é que sai essa água, qual é o processo que ela passa, quanto tempo, né, se leva para o tratamento de uma quantidade X. Explica para nós como é que funciona. Só assim, fazendo uma parte em cima do que tu falou, a questão de visitações, é importante saber que o SANEP está aberto às visitações, a gente faz e recebe muitas escolas. Só para ter uma ideia, esta semana passada recebemos escolas, tanto escolas de nível médio como universidades, escolas técnicas, todos visitam as estações para
mostrar para os alunos, né, um pouco da prática daquilo que muitas vezes é passado na sala de aula. E os pequenos para visualizar, tá, como é importante hoje tanto o tratamento quanto a preservação dessa água, tá, já conscientizando eles para um futuro próximo. Porque a gente sempre sabe que quando a gente atinge as crianças, tá, a gente está já formando um cidadão para o futuro consciente, o que é uma das coisas mais importantes. O importante também dizer em relação ao tratamento, que o tratamento muitas vezes ele custa caro, realmente, mas que o uso dessa água consciente é o que vai nos facilitar no futuro, as populações futuras. O Vinícius abordou um aspecto bem importante a gente está retomando, que é a questão da educação. Para a gente ter um consumo consciente, nós precisamos ser educados ou reeducados para usar esse bem precioso que é a água. E nesse aspecto, assim, a semana passada a gente teve o Dia Mundial da Água, então a ideia também de estar aqui nesse tema hoje a gente também está lembrando essa data instituída pela ONU, da importância dela, dessa reflexão e do nosso papel enquanto cidadãos, né? Por isso que a gente está aqui falando nisso, de estar levando essa questão de educação. Então, certamente a semana passada tu tivesse várias visitas, né, das escolas. Muitas visitas. E eu queria que tu abordasse assim, algumas escolas que estiveram por lá e o que nós, cidadãos, assim, podemos estar contribuindo assim, para fortalecer o aspecto da educação para chegar nesse nível da consciência do uso da água de forma racional, né, equilibrada, com responsabilidade. Certo. O Dia Mundial da Água, na realidade, ele foi instituído em 1992. Então, a gente está indo aí para o 21º ano deste dia. Tá? Mas o mais importante, é claro, que é um dia para chamar a atenção, conscientizar a questão da preservação dos nossos mananciais, nossos rios, lagos, porque assim, muitas vezes a gente ouve o pessoal comentar o seguinte: mas por que poupar água se em Pelotas nós estamos cercados de água? Isso muitas vezes é uma abordagem que o pessoal me faz, assim, por que a gente precisa poupar água? Aqui eu tenho água em toda a volta. Mas o importante é saber que a gente tem água, Pelotas é cercado de água, mas os mananciais, eles têm que ser preservados para que a gente não passe para gerações futuras o problema, porque muitas vezes não adianta eu ter a água e ela não ter condições, inclusive, de ser tratada. Várias vezes eu cito exemplos, por exemplo, como a questão do Guaíba, aqui em Porto Alegre, ou do Tietê, em São Paulo, que são mananciais que por muitos e muitos anos foram poluídos. Guaíba hoje, há anos já se tem uma campanha pró-Guaíba para melhorar, porque estava se tornando praticamente inviável se captar água, se retirar a água do Guaíba para fazer tratamento. O pessoal em poucos anos não conseguiria, o custo era tão alto e a condição do manancial era tão poluída que na realidade estava se tornando inviável se fazer o tratamento. Então, Pelotas é cercada de água, mas a maior conscientização nesse Dia Mundial de Água, e não só nesse, que eu sempre digo assim, pessoal, um dia para chamar a atenção. Nós precisamos que nos outros 364 dias também se mantenha o mesmo olhar para esse tipo de situação. Nós não podemos dizer, um dia nós vamos fazer e depois a gente não faz mais. Preservar, conscientizar. Realmente, toda vez que a gente for, e aí assim, tudo é meio interligado, a questão água, lixo, a gente não pode pegar, por exemplo, ir para a beira de um arroio e deliberadamente, simplesmente assim, jogar lixo num lado, um sofá, não juntar. Muitas e muitas vezes a gente encontra nos canais de Pelotas televisões, sofás. Vocês não imaginam a quantidade de material que vem, e isto tudo acaba indo para onde? Para um manancial, poluindo esse manancial, tornando esse manancial muitas vezes poluído para que a gente possa captar água e tratar. Então, o principal de tudo é conscientizar. Vocês que a gente tem hoje, vocês podem observar, a gente tem 21 anos de Dia Mundial, e nesses 21 anos, se a gente pegar um cronograma, a gente vai vendo que cada vez mais e mais escolas, mais e mais
a sociedade, mais e mais professores vão se aderindo à campanha. Hoje a gente fala muito nisso, água. Eu sempre comento, né? Na época que eu estudava a gente não debatia tanto isso. Mas eu lembro que a gente teve em Pelotas, talvez em 1997, um tema na época de abordar desperdício. Desperdício nunca. Por favor, não desperdice. E na época eu lembro que eu devo ter feito pelo menos ao longo do ano umas 100 palestras em todas as escolas municipais e também algumas estaduais da rede de Pelotas, tentando conscientizar os alunos de terceira, quarta, quinta série, que são aqueles que a gente tem que atingir hoje com mais força, porque eles é que são as nossas gerações futuras, né? E certamente vão trazer cada vez mais a consciência que muitas vezes, assim, na nossa época, aquela antiga, faltou por desinformação. Hoje a gente tem, na realidade, muito mais também como passar isso, né? A mídia, a televisão, computador, internet, tudo isso facilita muito hoje tudo que é informação. E isso também vem em benefício da gente divulgar muito mais as campanhas que são feitas. Ô Vinícius, eu queria que tu explicasse então para quem está nos ouvindo e para nós também, né? De onde é que é retirada essa água que nós bebemos e como é feito esse tratamento? Certo. Desde que ela sai de lá até a hora que ela retorna para a nossa torneira lá. Certo. O Sanep Pelotas hoje possui 4 estações de tratamento de água. Então, além do Santa Bárbara, que é a mais próxima e a mais conhecida da população e que abastece em torno de 50%, 60% da população de Pelotas, tem mais 3 estações. A Eta Moreira, que abastece em torno de 10% da população, que é a mais antiga de Pelotas, é uma estação aí de 1874. Tá? Então ela é mais do que centenária hoje, é muito bonita, o pessoal vai visitar, ela é aberta para visitação, ainda tem lá na Eta Moreira, para você ter uma ideia, caldeiras do tempo que eram o bombeamento vinha para a cidade, né? Na realidade as caldeiras que tem as bombas, as caldeiras tocavam as bombas para colocar água no reservatório ali aqui da Praça Piratinho de Almeida, tá? Ainda uma coisa bem assim, bem patrimônio histórico mesmo, tá? E a Eta Sinote, que é a outra que abastece hoje uma boa quantidade da Zona Norte, ali, em torno de 30%, 35% da população. E agora temos a Eta Quilombo, que abastece uma parte da zona rural. Lá no Baquini, ela já coloca água hoje na Vila Nova, Baquini, Vila Nova, a Ponte Cordeiro de Faria, por ali. É uma estaçãozinha compacta, mas que já está funcionando e já trouxe um benefício para aquela população ali, que há horas, há muito tempo, vinha né, pedindo, né, isso. Então, o Sanep colocou essa estação em funcionamento, ela lá fica em torno de 35 quilômetros aqui, é bem onde era ali o antigo restaurante do Baquini, um pouquinho acima a gente tem um Arroio Quilombo ali, né, começa ali, e ali tem uma estaçãozinha compacta, mas que hoje já abastece uma boa quantidade daquela população. Muito bom. Essas 4 estações, elas captam água, algumas de arroio, e a represa do Santa Bárbara é de uma represa mesmo, a barragem que a gente chama. Essa água, a gente chama ela de água bruta. É a água que ainda está in natura, não recebeu nenhum tipo de tratamento. E a partir daí ela vai receber, falando assim bem sucinto, os produtos químicos que vão retirar dela cor, turbidez, matéria orgânica. E ela depois passa por etapas até chegar à nossa casa. Então a gente sempre comenta assim, o pessoal... Eu sempre às vezes vou e falo pessoal, muitas pessoas, algumas palestras que a gente vai fazer, o pessoal comenta assim, mas a água é cara, né? Eu disse, pessoal, o trabalho, por isso é que a gente sempre diz assim, a visitação é aberta, o pessoal faz a solicitação e a gente está lá. O trabalho que dá para a gente captar uma água, energia elétrica, bombeamento, e todos os produtos químicos, e o pessoal que trabalha hoje 24 horas por dia, porque as estações funcionam a pleno o tempo todo, o consumo da cidade de Pelotas hoje é muito grande. Para vocês terem uma ideia, a gente tem aí em torno de 100 milhões de litros de água dia, tá, consumidos na cidade de Pelotas. É muita água. Pessoal, então assim, eu falo, pessoal, a gente abre a torneira, é uma simplicidade, né? A água sai e a gente toma. Então, por que desperdiçar um bem que leva muito tempo para tratar? É difícil o tratamento, cada vez
conscientizando de que se a gente não cuida o manancial, ele fica mais encarecido e mais difícil, porque o manancial vai poluir e com isso a gente vai ter que usar mais produtos químicos e tratar essa água. Então, sempre tentando conscientizar o pessoal. Então, essa água chega bruta, a gente capta ela para dentro de uma estação, ela recebe os produtos químicos na parte inicial e aí ela vai para um processo que a gente chama de processo de decantação, que é o que retira a cor, turbidez, a matéria orgânica que vem presente nessa água. A partir daí, ela passa por um processo que a gente chama de processo de filtração. Nada mais é do que um filtro que a gente possa ter em casa. Claro que tudo em escala maior, em escala grande. Então, ela passa por esse processo de filtração. Dali ela vai para um reservatório que a gente tem de armazenamento. Nesse reservatório, ela recebe os produtos, o que a gente chama de polimento, antes de estar pronta para beber, para consumo, que ela recebe aí o cloro, que é um agente desinfetante, o flúor, que é uma exigência da portaria, a vigilância nos exige isso, e além disso, em alguns casos, um neutralizante, que é para deixar o pH dela numa condição normal e que permita que a gente, ao ingerir, não sinta gosto nenhum. A gente diz, o sabor da água é um sabor agradável. Na realidade, a água, o sabor dela é tão gostoso que a gente diz que ela não tem sabor. Tá? É um gosto e odor não objetáveis que a gente chama. Tá? Então, depois disso, a água fica pronta para beber, está num reservatório e aí ela começa a ser bombeada para a cidade, através de tubulações, redes que o SANEP tem enterradas, vem para cada um dos reservatórios que a gente tem, e aí acaba chegando distribuída à casa do usuário. E aí a gente pede sempre para o usuário, pessoal, vamos abrir a torneira, vamos usar a água que a gente precisa e vamos fechar a torneira. Muitos e muitos cuidados para os pequenos são passados, a questão da escovação dental. Pessoal, vamos cuidar, não vamos utilizar. Parece mentira, às vezes é um filete de água, mas ao longo de um período ele se torna um volume muito grande de água. A gente, em várias campanhas, agora mesmo no Dia Mundial da Água, a gente estava no calçadão com folders explicativos, recebendo o pessoal, conversando, distribuindo algumas coisas. A gente fez mais ou menos um trabalho junto com o pessoal da Vigilância da Água aqui de Pelotas, que também participa. Isso tudo tentando conscientizar a população da importância que é nós mantermos um consumo mínimo desse bem, um consumo responsável, que eu acho que é o principal. Eu acho que já que tu falaste sobre dessa estação nova de tratamento e da necessidade de conscientização, tu podia falar um pouquinho, se tu tem dados em relação à diferença da qualidade de vida das pessoas que passam a ter esse serviço que antes não tinham. O que melhora na vida do cidadão? Claro que a água não só se bebe, né? Com certeza. Então, assim, eu acho que, assim, além da questão da pessoa ser premiada, né, por um bem essencial, hoje, em muitos locais, os abastecimentos de água de poço, eles passam a ser problemáticos, porque muitas e muitas vezes os terrenos são menores e o pessoal, as construções são antigas, o pessoal tem banheiros próximos e os leitos, que a gente chama de lençol freático, ele quase sempre está contaminado. O que acontece? Esses poços, onde o pessoal muitas vezes captava água para consumo, em vários momentos eles estão com problema de coliforme, alguma coisa. Então a chegada da água, em primeiro lugar, vai dar uma condição do pessoal tomar uma água potável, não ter o trabalho de ter que talvez clorar um poço, ou abrir um outro poço em um outro local que não tenha contaminação. E além disso, a questão de higiene, né? A limpeza, tudo eu acho que melhora, né? Para o pessoal que mora, né? E não tinha um abastecimento, acaba começando a receber. Então, essa questão é uma questão importante. Toda vez que a gente chega com... Hoje a cidade de Pelotas é praticamente toda ela abastecida por água tratada. Mas na zona rural nós temos ainda muitos locais que são abastecimento de poço, ou alguns abastecimentos alternativos e que necessitam ainda de um acréscimo no futuro, né? Porque as populações vão começando também na colônia, em alguns locais, a ter a necessidade de ter uma água de melhor qualidade.
É questão de saúde, né? Saúde é uma questão de saúde, com certeza. Quantas pessoas trabalham lá contigo no departamento, Vinícius? Tem mais colegas, é uma equipe grande? Com certeza. O departamento de tratamento é um dos departamentos, sabe, eu acho que tem o maior número de funcionários. A gente trabalha hoje por ter 4 estações de tratamento e ainda cuidar de algumas ETs, que a gente chama são as estações de tratamento de esgoto. O SANEP tem lá no departamento em torno de 100, 110 funcionários, só nesse departamento. Então, com tudo que tu está falando, na verdade, a gente não está pagando hoje pela água. O pessoal se reclama, o custo da água. A gente paga pelo tratamento e por toda a equipe que tem que estar monitorando isso praticamente sistematicamente, 24 horas. Não tem feriado, não tem, com certeza, não tem uma parada, né, na verdade. Porque a água, que toda vez que tu abre a torneira, porque alguém, né, proporcionou esse benefício. Com certeza. Eu acho assim, muito importante também que as pessoas se informem, né, como é que é a qualidade da água e a quantidade da água que se bebe, por exemplo, na Europa, que a gente considera o primeiro mundo, né? Se a gente for na França, né, toda a água de um chuveiro, tu tem 5 minutos para tomar banho. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Isso é uma tremendo. Isso é uma questão que a gente aborda também quando a gente vai a palestras falando. Pessoal, o nosso consumo per capita aqui por pessoa é em torno de 250 litros de água dia. Nós temos países na Europa, na norte da África, principalmente, que assim, tem lugares, a gente fazendo comparativo, às vezes eu digo, pessoal, por que vocês acham que na Índia o pessoal tem a disponibilidade de 15 litros de água? Será que é porque o pessoal não gosta de tomar banho? Não, pessoal, certamente não. Eles não têm água. Tá? É como o Rui estava falando anteriormente, na França, eles te dão um limite para tu tomar o banho. Passou daquele limite, olha só, acabou, não tem mais água. Olha só que reflexão, assim, aí você, ouvinte, da importância de a gente valorizar isso, né? A Unesco estabeleceu que este ano, o ano de 2013, é o ano internacional de cooperação pela água. Então, nós temos que fazer a nossa parte, valorizar essa riqueza. E a gente está falando a nível mundial, mas eu falo Brasil, a gente vai ali no norte, nordeste, nós temos a toda hora na TV, vendo companheiros brasileiros, brasileiros sem água, sem ter água. Fora a questão de contaminação, o pessoal que vai à Índia, por exemplo, o pessoal que vai lá geralmente se contamina, tem que levar água daqui, exatamente, água mineral, né, porque a contaminação é muito grande e uma escassez tremenda, né? Muita escassez. Eu tenho, na realidade, assim, agora já vou abordar a questão qualidade também, que tu tocou no assunto, mas eu tenho um mapa que, claro que a gente não visualiza aqui, que ele mostra assim a progressão da questão de como está ficando mais difícil ao longo dos anos. Ele te dá uma projeção para o ano de 2050, tem a atual e uma há alguns anos atrás, como era em 95 talvez. Então assim, e ele vai te dando uma noção de como a escassez está cada vez aumentando no mapa. Ela vai colorindo o mapa, vai te mostrando. Claro que a gente não consegue visualizar aqui, mas ele cada vez vai escurecendo mais na questão, a escassez é o que escurece mais o mapa, e o mapa cada vez vai ficando mais escuro. Então a gente sempre comenta, pessoal, a questão dos mananciais. Não adianta muitas vezes a gente ter uma quantidade muito grande de água e essa água não ser preservada. A água que eu digo, manancial, bem ali, enquanto ela está bruta ali no arroio, no lago. Por isso a importância de nós cuidarmos. O Brasil, ele como um todo é um país ainda privilegiado, a gente sempre comenta, 13%, os números são em torno de 13, 14, 12,5% da água do mundo está aqui no Brasil. E essa é uma outra reflexão que eu sempre falo, independentemente disso, a maior parte dessa água, isso também é um outro gráfico, quando eu vou para uma palestra eu levo, a maior parte dessa água ela está na Amazônia, onde nós temos a menor população. Então assim,
nós temos água num lugar onde nós temos uma distribuição, ela é uma distribuição que não nos ajuda muito. Claro que nós temos bastante água aqui, mas ela está concentrada na sua grande maior parte na Amazônia, onde nós temos a menor população. Isso é uma coisa importante da gente cuidar também. Então, assim, nos grandes centros, por exemplo, Sudeste, nós temos uma grande população e o volume de água não é tão grande. E, além disso, na grande maioria, por ter uma quantidade muito grande de população e de indústrias, principalmente, uma água, na grande maioria das vezes, difícil de tratar. Muito difícil, muito cara de tratamento. Tá? Pessoal, nós temos que ir para o intervalinho cultural, voltamos, temos mais um pequeno bloco com o Vinícius, aqui que ele está nos demonstrando, nos mostrando a importância, né, da água, falando sobre todo esse trabalho do SANEP. E nós voltamos daqui a pouquinho. Já estamos apostos aí o Gil Soares e o Jucá de Leon, rapaz. Essa dupla infernal, esses caras tocam muito. Show de bola. Que fazem parte da nossa programação cultural. Fique aí, não desligue o seu rádio. Tem mais coisas boas pra gente curtir nesse programa dessa quinta-feira. Nem o computador, né? Nem o computador. Bem, nós retornamos então com a Rede Coep de mobilização quando são 2h05 no dia 28 de março de 2013, quinta-feira santa. E nós estamos, como a Dina falou no começo, falando de uma santa bebida, que não é o vinho. É mais santa que o vinho, eu acho que é a água, né? Por isso que nós estamos aqui hoje sem água não tem vinho. Não tem vinho. Com o Vinícius Gonçalves, né? Chefe do Departamento de Água do SANEP. Vinícius. O Vinícius joga bola também, né? Joga parceiro bola. Lá da família Bandeira. Família Bandeira. Joga alguma conseguiu coisa? Entrar nessa panela, né, Vinícius? A gente incomoda um pouquinho. Então vamos lá, Vinícius. Vinícius, umas considerações finais aí, já agradecendo, né, a tua presença aqui, a tua contribuição para o nosso espaço. Não, na realidade, assim, a gente vai falar ainda um pouquinho de qualidade de água, mas eu queria deixar aqui também o agradecimento, porque acho assim, que vocês abordaram um tema aqui, e o convite é agradecer, mas abordaram um tema de extrema importância, tá? Eu acho que vocês estão fazendo um trabalho aqui que vem em prol da sociedade, da população, e isso acho que é a função, né? A mais importante de todas, tá? A gente trazer também algum benefício para a sociedade. Queria deixar assim dito para vocês, claro que a gente trabalha muito em cima da conscientização, mas tranquilizar a população de Pelotas em relação à água que essa população bebe, uma água que é de muito boa qualidade, uma água que atinge hoje todos os padrões de potabilidade que são exigidos por uma portaria 2914 de 2011, e que isso nos deixa muito tranquilo. A gente tem um controle praticamente de toda a rede da cidade de Pelotas. Só para se ter uma ideia, hoje coleto amostras semanalmente de 66 pontos de toda a rede da cidade. Isso significa que além da água que eu trato e que sai lá da estação, eu ainda venho na rede toda, em endereços que eu tenho, espalhados por toda a cidade, conferir, coletar a amostra e levar para um laboratório, fazer análise, para ter a garantia de que essa água realmente está dentro dos padrões e que está chegando à sua casa em condições. Lembrar sempre a população de que quem tem reservatórios e caixas d'água deve mantê-los limpos, porque isso também é condição para que essa água se mantenha dentro do padrão, e muitas vezes a gente entrega uma água de qualidade e ela, ao entrar no reservatório, esse reservatório não é limpo há muito tempo, ou um prédio antigo, ou é um condomínio que às vezes, em muitos casos, o pessoal não limpa, e isto acaba deixando essa água com problemas. Então, esta é uma outra dica que a gente deixa. Falar um pouquinho também da questão ainda de outras coisas, outros trabalhos que o departamento faz, que é a questão de tratamento de esgoto, que hoje é também de suma importância. Para vocês terem noção, uma ideia, assim, nós temos estações de tratamento de esgoto
ali próximo à rodoviária, que a gente chama de Lagoa de Estabilização, estação de tratamento aqui na Tamandaré, uma outra estação de tratamento de esgoto, que está sendo reformulada ainda, está em processo de andamento. Temos uma estação de tratamento de esgoto hoje lá no Laranjal, que vai possibilitar ao longo dos próximos anos que nós tenhamos uma praia mais balneável, a nossa praia do Laranjal, que é muito bonita e que hoje, com essa estação, vai a cada ano se tornar um pouco mais balneável, permitindo que os moradores a comunidade, e os turistas todos, a comunidade em geral, possa voltar a usufruir dela como realmente uma praia. E temos ainda uma estação de tratamento de esgoto ali no Jardim das Tradições, que também funciona. Como última dica, pessoal, deixar para vocês a questão real da preservação. Vamos manter alguns cuidados que são essenciais ao lavar o nosso carro, usar um balde, não usar a mangueira indiscriminadamente, a questão de banhos não muito longos, tá? Assim, vamos falar escovação dos dentes, né? Olha, essas dicas que a gente passa para as crianças, né? Vai escovar os dentes. Então, muitas coisas assim que a gente pode evitar, assim, de ver uma torneira aberta e deixar, porque às vezes a gente abre e sai, lava a louça sempre com a água correndo. Tem vários cuidados que nós podemos tomar para evitar. Assim, às vezes a gente olha e diz, mas que adianta eu fazer isso e o outro ali não está fazendo? Pessoal, nós temos que fazer a nossa parte e aos pouquinhos ir buscando unir mais e mais pessoas. Porque muitas e muitas vezes a gente, o outro ali está gastando, eu também vou gastar. Assim é certo que não vai funcionar. O ideal é que a gente faça a nossa parte e, podendo, a gente cada vez vai agregando mais e mais pessoas para continuar numa condição boa que a gente tem em Pelotas. Como se diz, a gente está cercado de água, nós temos que cuidar esses mananciais. Além disso, também poupar a água que a gente tem na nossa casa, a água que chega na nossa torneira tratada. Vinícius, tem um telefone para a gente estar deixando aqui para os ouvintes, porque se a gente passa assim por uma residência, vê um vazamento, vê assim alguma coisa assim que está desperdiçando a água, que está fora do nosso controle, que a gente possa estar ligando para avisar, para denunciar alguma coisa assim. Com certeza. Importante isso também que tu colocou. Telefone do Sanep geral 3026 1144, tá? Que aí o pessoal direciona pro local. E também um telefone 115, que é o emergência. Este telefone atende. Então, assim, vazamento. Se você souber de algum... a gente sempre chama o nome, o gato, aquela ligação clandestina que tem, que o pessoal acaba, às vezes, né, fazendo, achando que está fazendo um bem só para ele, né? Mas, na realidade, isso está contribuindo contra todos os outros usuários, tá? Então, assim, sempre por qualquer um desses dois telefones, 3026 1144 ou 115, que é o emergência. Ok, Vinícius. Vinícius, obrigado, então, pela tua participação. Só para lembrar, assim, só um pouquinho, Rui, que nós tínhamos convidado também a Marta. Queria deixar um abraço para a Marta, saúde, agradecer, né? Só que ela teve um problema de saúde e não está aqui. A Marta é mestranda do Programa de Manejo e Conservação de Solo e da Água da Faculdade de Agronomia. Vai ser a nossa convidada assim que ela estiver em condições de saúde. Com certeza. Um abraço para ela, que a gente falou hoje de manhã, gentilmente, né? Ela colocou-se à disposição, né, do nosso programa e ela vai estar aqui futuramente. Obrigado, Vinícius, parabéns pelo teu trabalho. Eu que agradeço, pessoal, a oportunidade, fico satisfeito por vocês abordarem um tema assim de tão importância vital, né, para a nossa vida. Beleza. Okay. Então nós vamos para um rapidinho intervalo, que a gurizada ali do Gil Soares e Gilcá de Leon aqui no COEP, né? É isso aí. Nós retornamos com a Rede COEP de mobilização, que é Rádio Com 104.5, são 2 horas e 17 minutos, hoje é 28 de março de 2013,
Nós tivemos um importante assunto aí no bloco passado sobre água, com a presença do Vinícius Gonçalves, né? E agora, não menos importante, a participação cultural desses amigos aqui de longa data. E eles já estiveram aqui várias vezes e entendem, né, o fundamento dessa rádio, por isso que eles se dispõem a vir aqui, né? A quem nós já agradecemos, Gil Soares e Jucá de Leon, esses instrumentistas, né, requisitadíssimos em todo o Rio Grande do Sul, por gravações, para shows, os caras que não estão parados nunca, mostram a qualidade deles, investiram, né, na sua qualificação. Gil, boa tarde. Boa tarde, Rui, boa tarde todos os presentes aqui, os grandes amigos da Rádio Com, e boa tarde o público da Rádio Com, né, que eu acho que é o grande protagonista, né, dessa rede, né, de resistência cultural e de fomento de coisas bacanas, de discussões importantes e relevantes para a cultura, né, da nossa cidade, da região. Isso aí, Gil. Jucá, boa tarde, meu amigo. Legal, boa tarde a todos. Uma enorme satisfação poder estar aqui compartilhando com o programa, junto com o Gil, com o Rui, né, e o pessoal presente aqui, todo o público ouvinte. Uma boa tarde. Estamos aí. Beleza, vamos conversando então sobre música, né? O Gil e o Jucá, contando um pouco da trajetória de vocês, que o pessoal conhece, mas tem muitos que não conhecem, né? Que de repente se conectam hoje aqui nessa rádio e não sabem quem é o Gil Soares. Quando descobrirem, me avisa, então tô procurando essa resposta também. Tô procurando essa resposta faz um tempo já. Mas enfim, assim, eu acho que a nossa relevância aqui, né, do nosso trabalho de música, que é o que a gente está trazendo hoje, nossa participação, nossa contribuição para a cena cultural de Pelotas, é o nosso trabalho com arte, nosso trabalho com música. Eu e o Jucá fazemos parte de um projeto, né, um projeto muito bacana, um projeto, né, que a grande prova de que ele é relevante é que ele está em pé há mais de 6 anos, que é o Sovaco de Cobra Trio, né, que começou em 2006, né, e nunca parou de fazer amigos, nunca parou de conquistar públicos e de compartilhar música instrumental brasileira, né, com públicos muito diversificados, né. Aqui na região a gente tem já há algum tempo uma relação com o mercado uruguaio, né, com Montevidéu e outras cidades dali do interior do Uruguai. Então, para nós foi uma grande surpresa, porque a gente começou esse trabalho afetivamente. Esse trabalho começou pela influência direta dos nossos afetos, das coisas que a gente gostava de fazer, que a gente tinha emoção de fazer. O tipo de música com o qual a gente se relacionava afetivamente nos levou a nos encontrarmos e a compartilhar esse trabalho e a desenvolver esse trabalho. Aí, naturalmente, os espaços foram aparecendo, o Sovaco de Cobra foi se consolidando como marca mesmo, né? Como aquela coisa de as pessoas ouvirem o nome Sovaco de Cobra e saberem do que se trata, né? Então a gente tem muita alegria de fazer parte disso. Queria que o Jucá falasse um pouco aí, até porque o Jucá está com um horário meio limitado. Não só desse projeto, né? Mas o Jucá é um percussionista que atua dentro de todos os segmentos, todos não sei, mas muitos segmentos de música, né, Jucá? Aqui na cidade também e no estado. E fala um pouco dessa tua vida de músico, de percussão. Tu era bancário, mais ou menos, eu sei disso, né? Era bancário, eu acho, né? Do Bradesco, né? Não, Bradesco fui eu. Não, Bradesco foi o Gil. Não é uma questão de ser bancário, é aquele autossocorro, né? Um momento da vida que a gente... Porque eu me lembro muito bem que eu trabalhava no banco, eu tocava no Procurado Vulgo, e a gente tocava as segundas-feiras lá em Porto Alegre, no então Porto de Elis. Então era um compromisso, eu me lembro que eu pegava o ônibus das 6 horas da manhã lá de Porto Alegre, de volta para cá, descia na rodoviária e ia direto para o banco trabalhar. Quer dizer, na realidade a gente fazia as duas funções, só que não dava ainda para sobreviver de uma só, né? E com o decorrer do tempo, eu acho que uma questão dos 20 anos, 19 anos, dá para viver... Quer dizer, se esforça todos os dias para viver de música. A gente vai conversando, porque o Jucá tem que sair daqui a pouco. Vamos fazer uma música intercalando com um bate-papo? Pode ser? Vamos fazer. Esses caras são fera, né? Porque eles fazem ao vivo, sem um componente. Pois é, eu ia explicar isso, né? A gente está sem o nosso centro médio, né? Então vamos aqui com um zagueiro e um centroavante. Eu não sei qual eu sou, eu acho que eu sou o zagueiro. Então, centroavante.
Centroavante. Acho que zagueiro deve ser o Gilgar. Não, mas enfim, a gente vamos fazer 2/3 do sovaco de cobra aqui. E, bueno, o que a gente vai fazer, Jucá? Vamos fazer uma segura? Vamos fazer uma música muito antiga do Antônio Calado, chamada Flor Amorosa. Aí. Isso foi a cadeira, não foi o pandeiro, viu? Aí. Meio sovaco de cobra ao vivo. 2/3 do sovaco de cobra. Olha, chegou uma outra figura para o nosso programa, outra figura carimbada aqui da Rádio Com. Daqui a pouco ele vai conversar com a gente sobre esse trabalho. Móveis e utensílios. Caboclo ou Edu da Mata. Fazendo a viagem ao contrário dos guris. Os guris saíram do banco e eu entrei, tu vê. Mas entrei para saltar, claro. Pô, ainda bem que eu não tava lá. Não, nós trabalhávamos em equipe naquele tempo, eles davam informação. Olha só, ele está sendo gravado hoje, hein, Caboclo. Tem bons contatos no Ministério da Justiça lá. Beleza. Cara, eu queria assim, eu acho que vamos direcionar agora um pouco pro trabalho de vocês, eu acho que o mais intenso, que é o sovaco de cobra, né? Talvez seja o projeto mais intenso de vocês dois juntos, né? Nós juntos, sem dúvida. É o projeto. Que é uma diferença, assim, Rui, porque o sovaco de cobra, a gente pode dizer que, como foi uma criação nossa, a gente representa, somos nós mesmo, e os outros trabalhos a gente trabalha mais como contratado, como instrumentista, então, apesar de vários outros trabalhos, não é, né, entre aspas, o grupo nosso, né, uma prestação de serviços. Esse é aquele trabalho em que a gente literalmente dá a cara para bater, né? São as nossas convicções, são as nossas referências estéticas, as nossas ideias que estão ali em jogo, né? As nossas decisões, a gente que chama a responsabilidade, né? Só depende da gente mesmo. Então, justamente por isso é um trabalho pelo qual a gente tem muito carinho, que a gente gosta muito de fazer. E ele é um trabalho sazonal, né? É engraçado porque o sovaco de cobra tem esses períodos de hibernação, assim, que um deles está terminando agora. A gente trabalhou até dezembro intensamente, a gente teve um período intenso entre setembro, final de setembro, início de outubro e dezembro. A gente teve um período muito intenso, em 2012, de viagens e várias coisas. A gente estava finalizando mixagens do CD e algumas gravações que faltavam, e no meio disso muitas viagens, e aí a gente parou. Aí foi assim como vinha naquela velocidade, pum, parou, né? Aí a gente agora teve essa hibernação, estamos retomando agora. Não, é legal isso, a gente sente nas apresentações de vocês. Estava conversando com o Kiko Castro Neves, que esteve aqui na semana passada, foi muito bacana também, né, Gil? Falou dos almôndegas, a gente falou, e justamente se comentou nisso, né, que os grupos, individualmente, né, os instrumentistas estão muito fortes hoje, pessoal, a gurizada tem muito conhecimento teórico e prático até, né, mas a questão do grupo em si, não se vê muito trabalho consistente com uma história, que nem o sovaco de cobra. Vocês já criaram uma história, né? Mas onde vocês vão, aqui em Pelotas, dificilmente eu vou deixar de assistir. Eu sou fãzão do grupo de vocês, porque ele passa uma organização, passa uma energia, passa uma harmonia, né? Que é o que falta um pouco
E deve ser difícil para vocês também, porque ao mesmo tempo que vocês têm essa afinidade musical, vocês têm os compromissos profissionais, tem a família, tem o ganha-pão, que é a grana, né? Aí vem a pergunta básica de ganhar a grana com isso, né, e como músico. Acho que felizmente a gente está num momento muito bom atualmente de mercado de música, né? Claro, continua sendo difícil, entende? Continua sendo difícil, mas hoje a gente vive a gente está caminhando para uma profissionalização legal, assim, para patamares bons de profissionalização. Falta muito, claro que falta muito. Sabemos, o Caboclo sabe disso, o Gil, que conhece a cena cultural, sabe disso. Todos nós temos a noção de que ainda tem muita coisa para conquistar, mas está muito melhor do que na década de 80 e 90. Muito melhor. Entende? Projetos, espaços, entende? Valorização mesmo, entende? Hoje a gente não chega para um dono de estabelecimento pedindo, pelo amor de Deus, para tocar, que nos dê um espaço. Não, entende? Isso já tem uma valorização, entende? Já tem um clima para isso, tem um ambiente para isso. O Jucá pode nos falar um pouco melhor sobre a cena do mercado de nativismo, por exemplo, que o Jucá trabalha bastante com o Cristiano Quevedo, e pode nos dar um depoimento nesse sentido, assim, de que essa é uma cena específica que também melhorou muito em termos de mercado, né, Jucá? Não, sem dúvida, mas em cima do que o Gil falou, é isso que eu acho. Eu acho que o pessoal, chamar a atenção o pessoal que está chegando agora, né, que chegou não há muito tempo, no sentido de respeitar quem está aí há mais tempo, entendeu? Porque foram esses aí que abriram os caminhos, né? Foram esses aí que passaram trabalho, foram esses aí que tiveram divergência com donos de estabelecimento, por uma conduta melhor, por um padrão melhor, por um respeito, né, a mais. E então o próprio Caboclo, que está aqui ao nosso lado, que, né, dispensa comentários, trabalhou também muito com produção, batalhou muito pela cultura, abriu caminhos, né? O próprio Rui, Gil, todo mundo sabe. Então é isso aí. A coisa hoje ocorre nesses termos porque teve muita gente que batalhou para isso, entendeu? Eu me lembro assim, por exemplo, já falando um pouco do meu lado, a área da percussão, quando começou assim a ter uma presença maior nos grupos, nas coisas, as pessoas não sabiam o que era percussão. Mas o que é percussão? O que tu tocas, entendeu? Isso foi uma coisa, né? E eu me lembro que, por exemplo, na época, né, existiam 3 aqui que se tentava, que era o Enio Capincho, o Vidal, que hoje é o operador do Rapa, o Enio hoje é professor de História, lá em Pinheiro Machado, e a gente, por exemplo, teve que batalhar muito para ser reconhecido. Não estou falando nem como músico, mas como um instrumentista que tocava percussão, porque as pessoas nem sabiam, não conheciam, achavam desnecessário. Então, eu acho que é isso aí que eu estava falando. Eu acho que é legal o pessoal que está chegando aí, ou que chegou há pouco tempo, independente da área que trabalha, qual instrumento que seja, que né, respeitem e pensem bem nisso, porque o que está acontecendo hoje não é fruto do trabalho de hoje, é fruto de um trabalho que foi plantado há muito tempo atrás no âmbito geral da música. Assim como a percussão, a flauta também. Não me lembro do Gil, não sei se um dos primeiros. O Alfredo, né? O Alfredo um dos primeiros a participarem, né? A presença deles, principalmente nos festivais, né? Eu via ai meu Deus, agora me fugiu o nome do senhor que tocava no Liberdade junto com a Renato. Seu Renato. Eu me lembro que eu ia ver o seu Renato tocar, eu ainda nem tinha flauta, eu via o seu Renato tocar, aquilo pra mim era uma coisa distante e tal. E pessoas assim que viviam praticamente sem mercado, tocavam por amor à camiseta. Entende? Tocavam por amor à camiseta mesmo. Precisavam viver de outras fontes. Entende? Aí. Aqui o Bira, Cunha e a Carminha. Isso. Eu vi agora o recado de que o Bira e a Carminha estão na escuta. Um baita abraço para eles. O Bira Cunha é uma figura importantíssima da cena cultural pelotense. Vamos dedicar uma música para eles, então? Quem sabe? Vocês. Vamos lá. Vamos mais uma. É que, assim, com essa história da hibernação, o engraçado é que o sovaco hiberna no verão, né? Mas, enfim, com essa história da hibernação a gente tá meio... Não é internação, né? Não, internação ainda não. Internação a gente passou dessa época. Então a gente está procurando tocar seguras aqui, né? Não estamos nos metendo em ninho de marimbondo. Vamos lá. Noites.
É que, claro, né? Depois disso tem o violão. O violão não veio, o arranjo teve que se adaptar. O violão faz uma falta. Tu sabes que me impressiona a qualidade dos meninos, né? Porque tu vê que o pandeiro tá afinado nos tons referentes à flauta. E a percussão também é um instrumento melódico, né? Não é uma afinação aleatória, não é só batucada. Eu tava prestando atenção na afinação do Troy. Mas assim, dá os dois tempos, as duas notas básicas, né? E a gente dueta muito, assim. Claro, isso é uma coisa que uma vez até um professor de música acadêmico viu o Sovaco de Cobre e comentou isso comigo, assim. Pô, impressionante a maneira, a química que vocês criaram da flauta duetar com o violão, duetar com o pandeiro e o pandeiro duetar com o violão. Claro, entende? Das três coisas, as três vozes dialogarem muito, né? Mas o violão faz uma falta. O violão faz uma flauta, quer dizer, faz uma falta. Mas, Rui, só então a respeito do Sovaco, o que acontece? A gente finalizou o segundo CD, um CD importante, porque tem algumas composições autorais, a participação do Avendano Júnior, né? Que legal. A gente, quando ele ainda estava encarnado, a gente conseguiu, né, uma gravação, um baita de um convívio, e a participação do Milton também. Então é um CD, assim, eu acho que bem especial, assim, até porque também a gente está bem mais maduro na concepção do Sovaco, nas execuções das músicas, porque a gente grava tudo ao vivo, né? Sempre foi assim, né? A gente pega os três, junta e é tudo gravado junto. Então não tem clique. Não tem clique, é tudo como a gente toca ao vivo, claro que com mais calma, mais capricho ali, né? Para, como é que se diz, para a gravação. Então eu acho que a gente, mais maduro, como eu te falei, na concepção do grupo, a gente conseguiu resultados melhores na gravação. E então agora está em fase, mais um pouquinho à tarde, aí o Gil vai fechar as artes da capa que está falando. Ainda não vou. Já está finalizado. Está finalizando. Até nem vou entregar agora quem é. E não vou entregar quem é o artista plástico que está fazendo pra gente, mas é um artista plástico, um jovem artista plástico com um nome bem bacana, assim, dentro desse meio, assim, das artes visuais em Pelotas. Ele é designer, ele é quadrinista, é uma pessoa, e é uma pessoa muito querida da gente, uma pessoa que acompanha o Sovaco de Cobra há muito tempo, conhece bem o nosso trabalho, e então acho que vai ficar uma coisa bastante coerente e harmoniosa. Vocês agora tiveram um rapaz aí que eu conheci, um monstrinho de violão de 7 também, né? O Nauro. Neuro, desculpa. Eu conheci aqui 21 anos, né? 21 anos, além de ser um rapaz muito querido, né? Muito simpático. Nossa. Um cara assim, né? toca. Verdade. Mas a formação é com o Silvério, ou não? Pois então, o Sovaco de Cobra atualmente, ele é um trio de 4 elementos, né? Porque o que acontece? Isso. É um trio de 4 elementos. Por quê? Porque o Silvério, ele precisou, né? Ele optou por voltar a morar em Encruzilhada do Sul, que é a terra dele, né? Tá envolvido com a profissão, a outra profissão dele, que é veterinário. Ele está envolvido lá com projetos de veterinária, está trabalhando com isso. Então ele está com menos tempo para fazer agenda com a gente. E no segundo semestre do ano passado nós ficamos com esse dilema, né? Tinha agendas, tinha coisas boas para fazer e o Silvério não podia fazer todas. Entende? E aí o próprio Silvério disse, pô, Guris, vamos procurar outra pessoa para ficar de coringa, né? E o nome do Neuro veio muito naturalmente por ser uma pessoa que já conhecia o nosso repertório, conhecia os nossos shows, uma pessoa que tinha um convívio muito bom com a gente, uma afinação assim de importantíssimo. Claro, é fundamental, fundamental, né? E então o Neuro entrou como uma luva no trabalho, fez várias apresentações ano passado com a gente, inclusive a nossa ida a Montevidéu do ano passado foi com o Neuro. E assim, são duas maneiras diferentes de tocar. O Neuro e o Silvério são violonistas diferentes. E isso é uma coisa que nos enriquece também, entende? Porque são os mesmos arranjos, as mesmas estruturas de arranjo, mas com dois violonistas diferentes, que conduzem diferente, que acentuam coisas diferentes. Então, enriquece o trabalho. Claro. Enriquece o trabalho. Quem vê o show com o Silvério vê um show, quem vê o show com o Neuro vê outro show. Tem uma diferença, mas positiva nos dois lados. Exatamente, né? exatamente. É muito engraçado, o final de semana que a gente tocou sexta-feira com o Silvério e sábado com o Neuro. Verdade, e em Santo Antônio da Patrulha. Santo Antônio da Patrulha, a gente tocou um dia com numa ocasião, e no outro dia, então, pra gente foi uma coisa
aqueles preenchimentos, a pegada, aquela coisa toda bem, né? Embora dentro do... Mas é que eu sempre digo, na música eu sempre digo assim, ó, eu acho que ninguém é melhor do que ninguém. Eu acho que cada um tem a sua magia, entendeu? Cada um tem a sua magia. Então, quando a magia é boa, o bruxo é bom, o resultado é bom de qualquer maneira. Então, porque a gente tá lidando com uma linguagem, né? E cada um vai falar a sua língua, vai ter o seu sotaque, vai ter a sua maneira de resolver determinados aspectos ali. E isso tudo enriquece, tudo enriquece. Eu vou fazer um comentário aqui, até como crítica, não ao trabalho de vocês, obviamente, mas ao Festival do Sesc. Eu acho até que a gente combinou, já conversei com o Parada aqui sobre isso até, né? Porque, por exemplo, um grupo como o de vocês, né? E nós tivemos aqui uma oficina de choro, né? Que eu participei do ano passado, muito boa, com pessoas maravilhosas, Rogério Caetano, tá louco. Os caras são maravilhosos. Mas nós temos algumas coisas aqui, e não são muitas, obviamente, até porque em música instrumental, de nível, são poucos que fazem, né? Aqui em Pelotas eu acredito que são poucos. Pelo menos não tenho conhecimento de muitos com qualidade, que nem o Subaco de Cobra, que nem o Sullivan Mello, né? E mais uns dois ou três. A Luiz Rockenbach, que é um outro monstrinho que teve aqui também, né? Mas não temos muitos, assim, mas vários que poderiam participar desses projetos, né? Vocês não acham que eu não sei, aqui em Pelotas a gente não vê muita apresentação de vocês dentro de projetos. Eu tenho, assim, eu não querendo aprofundar muito nesse assunto, independente de ser o Sovaco de Cobra ou quem quer que seja, eu acho que quando traz um evento desses à cidade, eu acho que seria justo e seria de um bom tom dar oportunidade para alguém da casa mostrar também o seu talento, entendeu? Ter a sua oportunidade, né? Como tu falou, eu acho que tem vários grupos que poderiam ter participado. Eu não digo que possa ser um show muito grande, mas que fosse uma abertura, alguma coisa assim. Eu acho que e o Sovaco de Cobra tem, por exemplo, a respeito do festival do Sesc. O que aconteceu? Um pouquinho antes a gente foi convidado para participar de um festival em Montevidéu, que era um festival muito grande, patrocinado por várias entidades do mundo todo. Era um festival ecológico, eram 3 dias de ecologia. Então, tipo assim, um pouco antes nos mandaram passagem aérea, hotel 5 estrelas, cachê em dólar, entendeu? E todas as condições possíveis. A gente pisou em solo uruguaio, tinha vanos esperando, Então, o que eu quero dizer com isso? Que daqui a pouco, no galinheiro do vizinho, tu não vale nada, mas no teu galinheiro tu pode ser o galo. Ou vice-versa, não é? Claro, entendeu? Claro. Alguma coisa, entendeu? Acho que é muito um critério, aquele tipo assim, de repente, sei lá, o pessoal é dali, eles só tem que aprender e eles não têm nada para ensinar. Eu acho que a questão não é essa, a questão é oportunizar, entendeu? Porque se daqui a pouco traz um evento como esse para Pelotas, é porque não é de graça, porque tem alguma coisa, tem cultura, e se tem cultura também deve ter algum artista que tem alguma coisa para mostrar, né? O que eu acho do Festival do Sesc é assim, o formato dele é irretocável, né? O formato dele, a maneira como ele é administrado, os objetivos, tudo, beleza, né? E aí em consonância com isso que vocês estão dizendo, eu acho que poderia, além disso, não é uma coisa que substitui uma coisa pela outra. Eu acho que é perfeito trazer, entende, o Eduardo Neves para dar aula, perfeito, entende? Pessoas da maior importância e com uma história e com uma capacidade de transmitir conhecimento que só engrandece o festival. Isso aí tá tudo ok. Mas existir um espaço possível para essas manifestações locais, sim, isso é necessário. Entende? Porque tu tá indo num lugar, tu tá indo num ambiente, tu tens que dialogar com esse ambiente. E para dialogar com esse ambiente, nada melhor do que dialogar com quem produz o mesmo tipo de manifestação nesse ambiente. Não poderia ter nem ser o Sovaco de Cobra, entende? Mas poderiam chamar o Posidônio, poderiam chamar, claro, entende? O próprio Paulinho, entende? Pessoas que são da área, que são instrumentistas, o pessoal do jazz, Daniel Zanatelli, entende? Exatamente, entende? Mas já que houve essa... pode abrir um mercado no exterior, porque vem gente de todo mundo para cá, né? Eu acho que é uma oportunidade. Sabe que a gente fez um juntamento ali no bar, aquele ali do... Como é que é o nome? Moza, né? Moza, muito legal, por sinal. A gente fez um juntamento ali eram 10, 15 pessoas tocando choro ali. E a moça do bar ficou, mas que maravilha, ela morou na Inglaterra. Tá vendo? Ela perguntou, vocês ainda querem pagar cerveja para tocar? Não, ela liberou umas cervejas para nós, porque ninguém avisou nada para ela, a gente foi e se reuniu, né? Ela valorizou. Sim. Olha, um espaço desses aqui na Europa ou nos Estados Unidos, os caras pagam muito. Claro.
né? E aqui nós temos dificuldade para esse tipo de som, para esse tipo de espaço até. Meus amigos, o Jucá tem que ir embora. Posso pedir mais uma? Mas claro. Aí, antes que tu saia, nesse teu compromisso aí. Porque claro, o pessoal que está nos escutando aqui deve estar louco. Pô, sovaco. Pensar o quê aqui? Deixa eu pensar o Bira? Ele já falou. Um abração pro Bira e pra Carmen também. Escuta. Isso. Quer dar uma afinada? Não, tá, vamos embora. O ar aqui dá uma... Vamos fazer com aquela introdução do meu jeito que a gente... Vamos. Foi? Então vai. 1, 2, 1. É isso que dá ficar muito tempo sem tocar. Ficar muito tempo sem tocar, daqui a pouco dá... Esse é mimoso, né, do Avendano? Exato. Vai ser o mimoso do Avendano. Olha, a gente só assim, enfim. Pois é muito legal essa participação do pessoal. Sabe, o pessoal está tal de férias, vem aqui, faz um som ao vivo, sem um instrumentista. E sem ensaio também. Sem ensaio. Esse é o sovaco de cobra, né? Põe a cara pra bater, né? E dá o seu recado, né? É isso aí. O coração não tem... Enfim, ó, esse o mimoso, né? Não tem como tocar ele sem falar do Avendano e sem falar da importância do Avendano, da importância do Liberdade, que a gente está torcendo que reabra, né? A gente está torcendo que reabra, que volte a ser, né, a casa de referência que é, né, dessa manifestação, né, e sei lá, de comunhão mesmo da classe musical pelotense, né? Então a gente torce para que as coisas se resolvam e que o Liberdade volte a nos abrigar e abrigar a música pelotense. Pois é, o Lopes falou, não sei se vocês leram no Diário Popular, vem cá, mas tem 2 baitas janelas e eu não essa porta aqui, eu não posso mexer porque é patrimônio, né? É, exatamente, ele não tem como eles fazem mexer. isso. Não, mas parece que o negócio lá é no que diz respeito a, como chama, rede elétrica. Ah, bom. Então tem outras cositas. Parece que... Mas que é fácil de se solucionar. Já está sendo encaminhado, pelo que eu soube. Vem cá, a gurizada nunca tentou uma participação lá no Clube do Show em Brasília? Nunca mandaram nada para lá? Não chegamos a mandar. Tem amigos morando em Brasília que já me fizeram a mesma pergunta. Tem que descobrir qual é o contato, o caminho lá e tal. O Hamilton de Holanda vem tocar agora aqui em maio no Festival do Jazz, né? Podia ser um contato. Vai ter, né? Vai ter. Tem um Hamilton, né? confirmado. Tem gente de Porto Alegre também que tem contato com eles, que tem trânsito e tal, e que também pode ser. Aquele que nós gravamos lá, TV Assembleia de Porto Alegre,
o Caetano Silveira, sabe? Que tem, ele acenou assim, alguma coisa, vou mandar o trabalho de vocês, claro, depois conversando com vocês, com a autorização de vocês lá para Brasília. E a gente ficou de um segundo contato agora para ir lá regravar, que a gente vai de novo lá no Teatro João Baroni lá. Da TV Assembleia, né? Dante Baroni, perdão. E aí, de repente, pode ser um caminho para esse lado aí. Pode ser um atalho. Eu já tive essa oportunidade lá algumas vezes. Tu teve, é show de bola, né? Imagina. Mas eu achava mais legal antes, porque ele tinha um pequeno, assim, que era subterrâneo. E eram poucas pessoas, assistia até o Hamilton sozinho lá nele. E era mais legal. E a gente tirava uns ingressos lá num hotel. Tá? E agora fizeram uma coisa mais ampla, só que agora está muito tumulto, um pouco de tumulto, assim. Ficou muito turístico. Turístico. Sim. Então vem, além do pessoal do choro, vem pessoal de instrumentistas de outros países e tal. Pois é, mas tá legal, é um baita do espaço, né? Sim, claro, mas não era com aquela espontaneidade que foi criado, né? Porque era incrível o silêncio daquilo, era um absurdo, no meio de uma janta, no meio dos caras servindo lá, não ouvia nada, cara, música instrumental. Vou me despedir então, eu vou ter que ter um compromisso agora, mas o Gil vai ficar aí, o Caboclo. Eu queria agradecer ao Rui pelo convite, amigo de longa data, irmão de música, né, de samba, e eu agradecer a Rádio Com também pelo espaço e aproveitar só para dizer também que agora sábado, depois de amanhã sábado... sábado é 30. 30, a gente vai estar fazendo um som, não um sovaco aí, no caso aí, um elemento chamado Ricardo Vaz, mais conhecido como Dija. Nós vamos estar ali no Botequim das Gordas, sábado, agora que vem. Eu não sei o número, mas eu sei que fica na Santos Dumont, esquina com Padre Felício. É isso aí. E a partir das 9h, 9h30, nós estaremos ali fazendo um som MPB e aquelas coisas todas que o Di já faz, também mostrando algumas coisas do CD, né? Acabou o disco dele, né? Não tem mais para vender, por sinal. Vendeu tudo já. Tá vendo? Vai fazer alguma coisa lá. Então a gente convida também o pessoal. Fica o convite para vocês todos. A partir das 9h no Botequim das Gordas. Vamos repetir qual é o dia? É sábado agora, depois de amanhã. A partir das 9h30, é cedinho. Botequim das Gordas, Santos Dumont, esquina Padre Felício. Um bom lugar, um lugar novo, abriu há pouco tempo. Uma boa notícia, bom gosto. Gosto. Outra coisa assim que chamou atenção, deram condições para o músico, né? Tem um palquinho, com som, com tudo, legal. Pelo menos pensaram também desse lado. Isso é bom, né? Isso é cultura, né? Claro. Isso faz bem, né? Falou, muito obrigado mais uma vez. Cara. Desculpa a pressa. Feliz Páscoa. Tá legal. E papai, o ano que vem já tem que ter ovinho. O ano que vem vai ter que ter, né? Já tem que ter. Pegadas de coelho. Tinha que ter alguém para deixar meu pandeiro, minha cuíca, meus pertences. Né? Benjamin vai não. Esse caboclo não tem jeito. Vamos embora. Mas é isso aí. Obrigadão a todos aí. Valeu. Vai lá, meu velho. Só Pedro, o doutor está ali, nós temos uma dica do cirurgião dentista, ele vai entrar em contato daqui a pouquinho. Antes de entrar o doutor, nós temos a presença aqui do grande amigo Caboclo, eu conheço por Caboclo, depois é que a Edu da Mata, isso, vai lá. Caboclo, aí a gente está tomando um cafezinho ali no Café Aquário, e ele, tem um lançamento, fala desse trabalho aqui. É o disco Raiz do Coração. Boa tarde, pessoal. Eu vou ter que vir depois de novo aqui também falar com o Dudu. Mas tenho honra de estar aqui pela primeira vez no seu programa. Nosso. Com certeza. E aí é um fim de uma etapa do Ponto de Cultura Outro Sul, esse disco do Dudu Freda, né? Esse aqui, no caso, é uma trilogia onde Solon gravou Noel, né? Foi a primeira etapa, depois o do Dija, Delirante Soul e esse aqui, Raiz do Coração. 3 discos ao vivo gravados no João Gilberto, que se incorpora a outros 5 que nós fizemos, que foi o do Marco Cutinari, o Dunas Rap, onde ele entrava, né? Dunas Rap, né? O disco do Rodrigo Garcia e do Jander Ribeiro, 2 violeiros, depois o disco do Serginho. Falta um, cara, são 8. Bom, são 8 discos, né? Não me lembro qual é o outro agora. Caboclo, deixa eu te interromper só um pouquinho, porque nós temos a participação por telefone do Dr. Paulo Fonseca, que ele entra toda. A gente claro. Doutor Paulo, tá na linha? Boa tarde.
boa tarde, toca pouco o rapaz ali, né? Aqui, esse pessoal do sovaco de cobra é brincadeira, né? Infelizmente a minha habilidade manual ficou toda para odontologia. Não sobrou nem um pouquinho para instrumento de corda. Não, mas da maior importância, doutor, da maior importância. Com certeza. Bom, mas vamos à dica então. Vamos. Hoje a gente queria falar assim, sobre alguns casos que acontecem, felizmente uma minoria, mas que ainda existe, né? E o que eu queria dizer é a importância da população, os pacientes, procurarem o cirurgião dentista e não procurarem os não cirurgiões dentistas que ainda, infelizmente, existem trabalhando na odontologia, chamados ilegais. Principalmente na área de prótese, que colocam prótese sem serem cirurgiões dentistas e que vem a causar uma série de injúrias na boca depois das pessoas. Porque não tem conhecimento da anatomia necessária e vão causar injúrias que podem evoluir para lesões com um tempo maior, se transformar num câncer ou outro tipo de doença. Além também de não ter as condições de trabalho adequadas, como esterilização, que pode vir então causar uma contaminação cruzada de algumas doenças, como hepatite, HIV, uma série, a AIDS, né, a transmissão do HIV, pela não esterilização correta ou não esterilização do instrumental utilizado, né? Então, para a população, às vezes, nem sempre visar o custo, mas principalmente o cuidado com a sua saúde e a importância de procurar uma pessoa habilitada, um cirurgião dentista. Ainda é muito comum isso aqui? Em Pelotas tem muito ainda? Existe alguns casos, o CERIOR tem uma fiscalização efetiva e a própria classe serve de fiscal, né? Nós temos 8 fiscais que percorrem o estado inteiro, então fazendo visitas rotineiras, periódicas em cada... E quando existe denúncia, se vai direto especificamente aí no local da denúncia. Como eu tinha dito antes, felizmente, ainda com a fiscalização, são muito poucos os casos que a gente encontra. Então, acho que está havendo uma conscientização do pessoal, mas sempre é bom alertar pelo perigo que o pessoal corre procurando uma pessoa não habilitada, não só pela falta de conhecimento e por injúrias que pode um trabalho mal adaptado causar, mas principalmente também pelo risco de contaminação por uma esterilização não correta ou muitas vezes não realizadas, né? A gente tem feito algumas respostas a denúncias e se chega em alguns locais de trabalho totalmente inaceitáveis, sem condições nenhuma desses ilegais, em todo o estado, não só aqui em Pelotas, que Pelotas felizmente está dentre as cidades que muito pouca dessas ocorrências. Que bom. Bom, e lembrando também que aqui nós temos a odontologia, né? Ali na Universidade Federal de Pelotas, que possibilita vários serviços, né, gratuitamente para a população, né? O importante é dar uma passadinha ali, faz uma verificação. Inclusive, muitos desses serviços podem ser feitos ali, né, doutor? Sim, pode. A prefeitura também oferece postos de saúde, as unidades básicas de saúde, são os chamados postos, né, os postinhos. Quase todos eles têm serviço odontológico e atendem uma demanda boa da população, a faculdade também. Infelizmente, Rui, ainda não se tem condições de atender toda a demanda. Na própria faculdade existe lista de espera, agora esse serviço da prefeitura que foi criado para a colocação de prótese também existe lista de espera, o centro de especialidades também tem lista de espera. A demanda é bem maior do que a capacidade de atendimento ainda, mas todos os órgãos estão se mobilizando para ir melhorando a cada vez mais, né? Não, isso mostra também que o pessoal está procurando mais serviço, né? Quer dizer, tem um lado positivo disso, né? Exatamente. Existe serviço, o pessoal está conscientizado e está procurando. Onde tem qualidade com baixo custo, às vezes, normalmente, até custo zero, né? Legal, doutor. Muito obrigado pela sua participação, então. Uma boa Páscoa. Muito obrigado, um abraço a todos aí. Legal. E vamos continuar, vai ter mais um pouquinho de música ainda hoje, não? Não, acho que música não. Vai ter a música agora, o Gil trouxe um CD aqui do Duo Ímpar, que ele vai falar daqui a pouquinho. A gente vai conversar. Paulo, aqui quem está falando é o Gil Soares, eu já estive sob os teus cuidados. Olá, tudo bom, Gil? Tudo bom, eu já fui teu paciente quando eu fui, no período que eu fui
funcionário do Diário Popular, eu cheguei a ser teu paciente. Sim, relembro. Isso aí. Então, queria te mandar um abraço e que a gente se encontre por aí. Ok, muito obrigado, igual para você. Olha, nós queremos agradecer também, que tu cuidou direitinho, Paulo, porque a flauta transversal sem os dentes fica se tivesse complicado. Bonito ele, né? Mas ele sempre cuidou bem, Aí fica bem mais fácil o nosso trabalho, né? Exatamente, exato. Valeu, um abraço, Paulo. Ok, um abração, até logo. Tudo de bom. Então vamos continuar com o bate-papo com o nosso amigo tá. Caboclo. Então nós estávamos falando sobre esses projetos. Esse hoje, por exemplo, a cada lançamento que a gente faz com um disco irmão desses artistas, nosso compromisso formal com ele termina. Não que termine, que não vamos trabalhar na sequência em outra coisa, não, mas termina porque a gente tem uma fila grande de artistas para gravar e esse ano ainda para editar, tipo o disco do Celso Krause, o disco do Gagui DV, da Marcela Mescalina, o disco do Dudu Borba e o do Posidônio Tavares, com acompanhamento do Gilberto Oliveira e o Zanotelli. Claro. Mas que maravilha, Claro. O Gilberto, que eu passei a produção para ele, faz junto com o Posse, né? Que o Posse é difícil pegar ele, né? Então, nós conseguimos entrar. Que legal, ele vai fazer com o Dani, então. O destino na mão do Gilberto organizar, né? Porque muita produção, o cara não... Uma pessoa totalmente confiável, né? E aí, então, hoje terminamos esse compromisso com o Dudu, né? Borba. Inclusive, é interessante porque tem uma música aqui que cada disco eu mando para várias pessoas no Rio de Janeiro, lá, o Rodrigo Garcia, né? E disse que o Lenine gostou de uma música desse disco aqui, estava interessado em gravar, que é a música Sorriso de Moça. Eu digo, aí volta aquele assunto que o Gil e o Juca estavam abordando, essa coisa da não valorização dos músicos de casa. Aí você vê alguém sair daqui e se torna um fenômeno fora daqui, as pessoas, mas o cara estava morando aqui, né? As pessoas estão vivendo aqui, né? Na cara do gol. E tu sabe, como há público aqui, nós não temos mais nenhum disco para vender dos que nós gravamos. Inclusive o Serginho da Vassoura, não tem. Todos venderam suas 1000 cópias. Então, é uma coisa que deixa a gente cheio de orgulho, né? Prova que é um mercado mesmo, que tu pode dar um passo com um disco e ele mesmo se alimenta para um segundo trabalho, para um terceiro trabalho, né? Eu queria fazer uma parte aqui, um elogio para a parte gráfica, né? Muito trabalho. Uma arte simples, um formato de embalagem simples, que certamente deve ter tido um custo baixo, mas muito bem feito, muito caprichado, com muito bom gosto. Claro, isso aí, porque nós, como Ministério da Cultura, não podemos fazer projetos muito com custos elevados, porque há um padrão de investimento, né? Então, até porque se eu encareço mais, por exemplo, o disco do Gutinari tem um formato muito mais bem acabado, né? Capa dupla, mas ele bancou a capa. Ele correu atrás do dinheiro que faltava com a São Jorge para bancar. E a gente propõe essa mesma coisa para todos os músicos. Nosso compromisso é esse aqui. Se tu quiser engordar a porca, né, tu compra o milho. Entendeu? É bem isso, né? Mas é que é verdade, porque a gente... Isso é aquilo que tu falou do Sesc, né? Por que os músicos do Sesc locais não são convidados? Porque falta dentro do Sesc pessoas que pesquisem eles e tenham pesquisa de confiança, gente com critério. Sim, esses caras são bons, eles têm que estar locais. Falta isso. Falta no Sesc, falta em todos os órgãos que lidam com dinheiro público, né? Sesc e outros tantos, né? Falta sempre aquele local qualificado, entende? Que assina para aquele trabalho, né? Eu, pelo menos, eu vejo assim, sabe? Né? Legal, Caboclo. Nós temos que ir para o intervalinho, né? Ou podemos seguir batendo papo aqui? Pode. Depois botamos. Então não tá. Agora a gente vai falar sobre um outro projeto com o Gil, aqui além do Sovaco de Cobra, além de tocar lá no Música pela Música, ele também tem esse projeto interessante que é o Do Ímpar, né? Isto. O Do Ímpar também já para novo já não serve, né? Um projeto que já está em pé desde 2010, né? E a gente, claro, é um projeto muito diferente do Sovaco de Cobra, porque é um projeto de música camerística, né? Flauta e violão. A gente se dedica a um repertório muito de sala de concerto mesmo, e aos pouquinhos a gente foi descobrindo assim que repertórios ficavam melhor pra gente, que repertórios a gente gostava mais e soavam melhor com a nossa formação. O Do Ímpar somos eu e o Maurício Mendonça, né? Violonista, formado na UFPEL também como eu, chegou a ser meu colega de faculdade. Então a gente tem a gente trouxe essa vivência acadêmica para um trabalho, né? Era meio que quando eu estava procurando esse trabalho para fazer, eu estava exatamente procurando isso, fazer alguma coisa
com o meu convívio acadêmico, com o que eu fiquei de bagagem do estudo acadêmico de música. Entende? Era uma coisa que estava lá parada, era um conhecimento, era uma vivência com a qual eu não estava fazendo nada. E surgiu essa oportunidade de trabalhar com o Maurício, né? E eu tenho que fazer um agradecimento à Piano Class, né? A escola de música que proporcionou isso, né? E aí nós começamos esse trabalho. Hoje, nós estamos trabalhando assim, separados, porque o Maurício está em Goiânia, né? O Maurício foi fazer mestrado em Goiânia, mas antes dele ir, a gente registrou algumas coisas que a gente achava importantes registrar, que é uma peça do argentino chamado Máximo Pujol, né? Uma peça dele, e a gente toca outras, mas registramos uma delas, né? Gravamos lá no A Vapor Estúdio, lá com o Lauro Maia, com o Smooth. E mais importante que isso, nós gravamos uma peça composta em Pelotas, com uma temática pelotense, do Ivanov Basso, né? Que há poucos dias que eu digo, uns meses atrás, esteve aqui na Rádio Com falando sobre o seu trabalho, esteve com... agora vou te dever em que programa ele esteve. Não me lembro se foi do Fernando, alguma coisa assim. E bueno, então, essa obra do Ivanov estava parada, estava engavetada lá, eu conhecia a obra, conhecia pelas mãos do Ivanov mesmo, quando nós convivemos dentro da universidade. E era um material que estava lá parado, ninguém estava tocando, ninguém estava gravando e tal. E a gente propôs, o do Ímpar propôs de trazer essa obra à luz, né, de botar ela para o público e tal. O Ivanov gostou da ideia, nos deu carta branca. A gente começou a tocar, já tocamos ela em público algumas vezes. É uma obra muito sofisticada, escrita para flauta e violão, entende? Com elementos musicais muito sofisticados. Então a gente botou isso em pé, né? E estamos com esse material pronto, agora vamos produzir parte gráfica disso para disponibilizar isso para o público. A nossa ideia é disponibilizar isso online, entende? Para que as pessoas possam escutar e possam baixar, entende? A gente quer fazer um produto bem acabadinho, com parte gráfica e tal, legal, associado, entende? Para não fazer simplesmente o cara só baixar o áudio lá, entende? Para ter alguma coisa que agregue valor a isso. E o que eu trouxe aqui para a gente escutar a mixagem final dessa peça, a gente pode escutar um pedaço dela, que é a faixa 3 desse CD que eu te passei, Gil, que é o terceiro movimento da peça Canções Pelotenses, do Ivanov Basso, interpretada pelo duo Ímpar, gravada no estúdio A Vapor.
Que maravilha, hein? Nós estávamos aqui cantados, né, com essa melodia, né? As passagens, as influências de milonga. Isso você está se né? referindo, né? Como não dizer, eu pelo menos assim. Claro, eu sou suspeito porque sou da área de produção, então eu me interesso em conhecer coisa, quanto mais coisa. Eu não sabia desse. O Gil, inclusive, nós temos uma particularidade que a gente, pela primeira vez, gravou um disco de vinil juntos, né? Foi a nossa primeira, não foi verdade, lá em Santa Vitória. Não, teve o. É isso. Não, primeiro nós foi Santa Vida Gerra, né? Eu, ele e o Capincho. Foi um estúdio, né? Então a gente tem muita longa data. Então eu fico assim, claro, existe essa coisa, tem muita gente boa. Né? Só que nesses órgãos como o SESC, por exemplo, e outros afim, que são bancados pelo BNDES, que é dinheiro público, entende? Tem que ter gente local qualificada em pesquisa cultural, justamente gente que se interessa em fazer pesquisa, né, da cena local, assim, né, até para não essa verba não ficar sempre boiando naqueles que não precisam, né? Vamos relembrar essa música que a gente relembrar os nomes, dar os créditos, né? Do ímpar, eu, Gil Soares, flauta, e Maurício Mendonça, violão. E eu queria aqui abrir uma série de créditos e coisas bacanas de dizer, assim, ó. O Gil Fernandes comentou sobre a qualidade da gravação. A qualidade da gravação é culpa, né, do pessoal do pessoal do A Vapor, né? Então a gente já começa por aí, assim, ó, temos um pessoal em Pelotas, já temos uma referência de produção fonográfica, entende? Não só o A Vapor, o Hélio tem um padrão de qualidade, o Vitor lá na Luve também tem um padrão de qualidade, o pessoal lá da Tríade, enfim. Temos em Pelotas um polo de produção fonográfica de muito boa qualidade, entende? Se produz, o Marenco vem gravar aqui, um monte de gente de fora vem gravar aqui. Por quê? Porque aqui tem bons técnicos, bons estúdios. E astral, né? E astral. Né? E bons músicos, né? Esse ambiente da música. Entende? E por aí vai. E aí a outra coisa, o Maurício, né? Esse violão com o qual o Maurício gravou, né? Esse som maravilhoso, né? É um violão feito em Pelotas, pelo Dado. Entende? Pelo Eduardo Cordeiro. O Dado fica bravo comigo quando eu brinco com ele. Pô, cara, se o fabricante da minha flauta morasse em Pelotas, eu ia viver na casa dele, entende? Eu ia viver na casa dele, ia ser uma coisa meio guru, assim, e tal e tal. Aí eu falo dos violões dele e tal, aí ele me espanta, assim, me manda longe. Não vou dizer onde ele me manda, mas enfim, não no ar, né? Mas, enfim, a gente tem um carinho muito grande pelo Dado e, cara, o Dado é daqui, produz aqui, desenvolveu a técnica dele viajando pelo mundo, desenvolveu a técnica dele conhecendo outros luthiers e faz violões que fazem bonito em qualquer lugar do mundo. O Maurício Marques está estreando agora um violão de 8 cordas feito pelo Dado e entende que, cara, o Maurício viaja com o Malgani, viaja para fora do Brasil e o violão é aplaudido no mundo inteiro. Sim. E, inclusive, eu queria abrir um espaço para parabenizar o pessoal de Rio Grande que organizou aquele evento só de violões. Isso, o Dado foi lá. O Dado foi convidado para dar uma palestra. O homenageado foi o Lúcio Janel. Lúcio Janel, quer dizer, outro legal, monstro, né, cara? E aqui em Pelotas eu nunca vi o Eduardo falar em algum lugar sobre o trabalho dele. Né? Não sei se tem por aí alguma conservatória. É muito restrito ao público violonista mesmo. Os violonistas que trabalham em Pelotas, independente de serem pelotenses ou não, valorizam e fazem. Mas eu digo a questão da arte, né, Gil? Eu digo assim, por exemplo, sim. As universidades que nós temos aí, né? Conservatório de música, nós temos faculdade de arte, e um monte produção de fonográfica. Quer dizer, teriam que conhecer um pouco de perto isso, né? É verdade. Porque isso não adianta tu conhecer só a técnica, né? É uma informação importante para isso. Não, até porque em festivais nativistas, a última moenda que eu fui tocar com o Doi Divana, acho que foi. Te lembra, né? Faz tempo isso já, o Eduardo estava recém começando. E os músicos do festival, que são muito apreciadores de bons violões, eu não lembro quem foi que me comentou, já tinham, todos já estavam antenados dele aqui. Os caras todos comentaram lá. E fechando aquele meu parêntese lá, só para não deixar essa bola picando, composta por um cidadão pelotense, embora não tenha nascido aqui, né, o Ivanov, professor da universidade aqui há mais de 20 anos, entende, um amigo nosso, né, e compondo com esse grau de sofisticação. Né? Com certeza.
Gente, eu não sei, o Caboclo, tu vai ter oportunidade mais tarde. Vou ter oportunidade mais tarde, vou. Só vou te entregar em mãos aí, entendeu? Te agradeço muito, cara, a presença. E é isso, promessa cumprida. Onde a gente se encontra, não precisa nem se encontrar, nós estamos sintonizados. Irmãos não são amigos, né? Irmãos de muitas épocas e de outras gerações. E de outras gerações. De muitas gerações. Gil, eu não tenho palavra para te agradecer, eu acho que a gente vai encerrar aqui com uma outra música que tu pode escolher. A 4 então, Gil. A 4? Que é uma peça do Máximo Pujol, né, chamada Nubes de Buenos Aires, e até legal para botar mais gente nessa roda aqui, que tem a participação do Nando Barcelos. Legal. Assim, antes a gente... vocês têm alguma previsão de apresentação aqui em Pelotas, alguma coisa assim, tanto do o Suave de Cobra está trabalhando para começar a montar uma agenda agora a partir de abril. Talvez já tenhamos data em abril em Pelotas, talvez no fim de semana do dia 6, mas isso, quando tiver certo, a gente, claro que vai divulgar aqui pela casa. Bom, a gente agradece muito a presença de vocês, né? O Gil, de novo, né? Aqui sempre nos ajudando, Caboclo, Gil Soares, o Pedro Neves, que é o nosso estagiário de jornalismo que está lá, Diná, que teve que sair, o Jucá, né? Agradecer muito a oportunidade, agradecer a Deus, né? Que nos possibilita estar aqui mais uma vez. Desejar a todos uma feliz Páscoa, mas uma Páscoa principalmente que a gente sempre fala de reflexão sobre a nossa estada aqui, né? Sobre o nosso aprendizado aqui, né? Essa escola, essa grande escola que é a vida aqui, né? Vamos aproveitar e tentar ser o melhor que a gente puder. Essa é a Rede Web de Mobilização. Você acompanhou esse programa aqui na Rádio Com 104.5. Nós voltamos na próxima quinta, se Deus quiser. Até lá.